Fala aí, pessoal. Curte, comenta e compartilha o vídeo aí. Olha só. Ah, gente, é brincadeira, né? Só pode, não tem base não. Acabo de me deparar aqui com a notícia do governo vai investir 23 bilhões na criação da IA inclusiva, né? Alguém pode me explicar o que quer dizer essa coisa de IA inclusiva? Mas que miséria de trem que é esse? Inclusiva e soberana ainda por cima. Olha, presta bem atenção pra você ver. Cara, não tem base, não tem desse não. Pensa bem pra você ver. 23 bilhões, cara. 23 bilhões. Veja a lista de coisas que dá pra poder fazer com 23 bilhões. E o governo federal tá preocupado em criar IA inclusiva. Olha só, eu tava discutindo recentemente com um amigo meu. Ele é aquele tipo de cara que é assim, sabe? Tem a síndrome do Bolsonaro, sabe? Ele não aguenta ouvir falar o nome do Bolsonaro. Pra ele, tudo, o Bolsonaro é um mal na terra. E ele é assim, não, você fica com esse papo aí de direita e de esquerda, Lula e Bolsonaro é tudo a mesma coisa. Aí um dia desse a gente estava discutindo lá e ele falou assim, não, o que o governo de direita já fez para alguém? Tudo que o povo teve de benefício foi o pessoal da esquerda que conseguiu. Então quer dizer, ele é aquele tipo de camarada que ele odeia o Bolsonaro, mas aí como ele não consegue defender o Lula, porque o Lula é um pilantra, ladrão, sem vergonha, aí ele fala assim, não, Lula e Bolsonaro é tudo a mesma coisa. Comigo não tem esse trem de direita e esquerda não. Mas é o famoso em cima do muro, mas sempre desce, quando desce do muro, desce do lado esquerdo, né? É lógico. Aí a gente estava falando sobre a tal da aplicação da Lei Magnitsky, e ele foi consultar o ChatGPT. Vocês acreditam num negócio desse? O ChatGPT, ele falou assim, ó, fiz uma pergunta aqui pro ChatGPT, e é um camarada inteligente, é um camarada estudado. E ele fiz uma pesquisa aqui no ChatGPT, aí ele leu pra mim lá o modo da pesquisa dele. Realmente ele fez a pesquisa assim, fazendo a pergunta de um modo sem expressar inclinação política. Mas nós sabemos como é que é esse negócio, né? Aí, o que acontece? Ele fez o ChatGPT, deu pra ele, e aí eu fui falando com ele, né? Que a aplicação da Lei Magnitsky, em um nível, no nível máximo, a pessoa ela é impedida até de assinar um plano da Netflix. Ela é impedida de comprar passagem aérea, dependendo da empresa que ela for comprar a passagem aérea, ela não consegue nem comprar uma passagem. E ele falando que não tem nada disso não, que não sei o que tem. Aí ele foi pesquisar. Aí ele falando lá, falou assim, ó, o ChatGPT tá falando isso. Olha só, hein, o ChatGPT é isento, não tem inclinação política. Eu falei com ele, seu Thales, tudo bem, mas você realmente acredita que a IA, ela vai te dar uma opinião isenta de inclinação política? Ô Gleicinho, não tem jeito não, Gleicinho. Para com isso, senhor. Para com isso, não existe isso não. Eu falei assim, rapaz, os programadores desse negócio aí, a pessoa, o programa vai fazer aquilo que o criador mandar. Querendo ou não, jovem, quem faz esse tipo de programa, tem inclinação política. Ele vai colocar um viés. Não, que não existe isso não. Para, não vou discutir com você não. Porque tipo assim, certa vez ele disse o seguinte, eu não consigo entender pobre de direita, eu não consigo entender pobre de direita. Porque para eles assim, todo mundo que é pobre tem que defender a esquerda. Porque a única detentor de toda a virtude, de tudo que é bom. Então quer dizer, eles pensam assim, consegue entender. Uma pessoa que é pobre, que levanta às 5 da manhã, vai trabalhar todo dia e não defende a esquerda. Para eles isso aí é inaceitável, entendeu? Aí o que acontece? Eu falei com ele, professor, quando você pergunta assim, dependendo de alguns inteligência artificial, você pergunta assim, sobre os escândalos de corrupção na época do PT, aí fala assim, esse tema é muito polêmico. Eles não dão uma definição, sabe como? Eles não falam assim, igual o Grok. O Grok, você pergunta a ele, aí alguns vão falar assim, mas você está falando do Grok porque é do X, então é do Elon Musk, não sei o que tem. Mas o Grok, todo mundo faz pesquisa no Grok, faz pergunta pro Grok e ele responde. Tanto de direita quanto de esquerda. Mas se você observar nas respostas do Grok, ele sempre vai com base no histórico de postagem daquela pessoa. Ele consegue identificar o nicho que aquela pessoa segue e dá uma resposta muitas vezes, a resposta não é mentirosa, ele traz uma resposta com base no histórico daquela pessoa. Então ele consegue fazer isso em tempo real e dar uma resposta adequada à pergunta que a pessoa fez. Então quer dizer, vamos supor que eu falar assim, ó, os escândalos de corrupção, o Grok, os escândalos de corrupção envolvendo o governo do PT aconteceram? Aí ele vai falar, aconteceram, tal. Vai falar de delação, vai falar de dinheiro devolvido e tal, mas vai trazer também toda aquela pendenga da Vaza Jato que trouxe a anulação do processo, entendeu? Que é
Ele traz a informação verdadeira, mas traz também a controvérsia, a polêmica, que acabou culminando na eliminação da Lava Jato, anulação de prova e toda essa pataquada que a gente já vê hoje aí. Então o que acontece? Essa inteligência artificial, ela pode ser criada de uma maneira em que induz a pessoa a achar que tudo aquilo ali é a verdade absoluta. E nós não podemos achar que assim, né, é verdade absoluta, porque não é. Não é. Porque os criadores daquilo ali, eles têm a sua inclinação política. E muitas vezes vão levar a coisa de maneira a adequar o seu próprio pensamento político.